Vamos começar a fazer análise dos fatos políticos marcantes aí das últimas décadas. Mas eu queria começar, vou dizer, de frente para trás. Como é que você avalia a cobertura da imprensa nesse governo Lula 3? Você acha que a imprensa tem feito uma cobertura generosa, crítica? Qual a sua avaliação? A gente tem muitas nuances, é muito difícil fazer uma análise assim genérica, sabe? É muito difícil generalizar o que a mídia tem feito. Eu vou te falar, na verdade, algumas observações que eu tenho feito, até porque, como eu estou escrevendo um outro livro, eu não tenho tido tempo de acompanhar a imprensa de uma maneira geral, né? Em geral, eu leio a Folha e é isso. Eu não leio nada mais e quase não estou assistindo à televisão. Mas, enfim, assisto de vez em quando. O que eu acho? Acho que depois que o Lula assumiu e que, digamos assim, passou o perigo maior do Bolsonaro, né, porque ele foi derrotado, os jornais de São Paulo, aí eu falo da Folha e do Estadão, eles tomaram uma direção à direita, eles aprofundaram, digamos assim, o seu DNA de direita, né? Todos os jornais no Brasil têm esse DNA de direita. Falando dos grandes, Globo, Estadão e Folha. O Estadão sempre foi de direita, na verdade, quase eu diria extrema direita. Ele representa o setor agrário no Brasil, enfim, uma coisa extremamente atrasada. A Folha de São Paulo, ela tem momentos em que ela se mostra mais democrática, mas tem momentos que ela vai para a direita e, como eu digo, mostra o seu DNA autoritário, né? A Folha tem na sua história ter ajudado a repressão, né? Tem uma denúncia grave sobre a qual a Folha nunca se pronunciou muito firmemente, né? De que os carros de reportagem dela durante a ditadura eram usados na repressão, enfim. Então, acho que depois que o Lula assumiu, acho que contra o Bolsonaro, ela teve uma postura de crítica e combate ao Bolsonaro em alguns momentos, em outros, acho que ela foi muito condescendente com ele, sobretudo porque ela foi completamente condescendente com o Paulo Guedes, né? Porque ela defende a agenda econômica ultraliberal, assim como o Estadão. Mas, enfim, naqueles momentos em que o Bolsonaro ameaçava com golpe, ela teve uma postura de crítica firme ao Bolsonaro, enfim. Só que depois que o Lula assumiu, aí eu acho que ela tomou um caminho, o viés de direita dela se acentuou, e acho que ela faz críticas ao governo Lula improcedentes, mal contextualizadas. Eu acho que a crítica, todo mundo tem direito de fazer crítica. Eu mesmo tenho várias críticas a medidas que o governo Lula toma, mas você precisa contextualizar. E eu acho as matérias, às vezes, que eu leio, né, procuram fontes enviesadas, a abordagem da matéria é enviesada, sabe? Então, eu tenho visto assim, a Folha tem tomado um caminho à direita muito preocupante, muito ruim também. O Globo, eu não sei, eu não tenho lido o Globo. O Estadão, eu já falei, não merece maiores considerações. Acho que é quase que um panfleto de direita hoje em dia. E a TV Globo? A TV Globo, eu vejo da seguinte forma: ela tem acentuado muito a cobertura desses assuntos, digamos assim, que eu vou generalizar, que fazem parte da agenda identitária dos movimentos progressistas, que é a cobertura da pauta indígena, da pauta racial, da pauta ambiental. A ambiental não é identitária, ela é muito mais abrangente, mas ela nunca tinha merecido a atenção da TV Globo como ela está merecendo agora. Isso por um lado, e isso é bom, isso é ótimo, né, que a Globo se preocupe com esses assuntos. Por outro lado, do ponto de vista da economia, eu acho a cobertura muito ruim, porque a Globo tem a sua agenda econômica própria. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de cobertura econômica, em que isso fica muito claro. Na cobertura da tramitação daquela proposta de acabar com a desoneração de alguns setores da economia,
que era uma proposta do governo, acabar com a desoneração. Foi a Dilma que criou essa desoneração lá atrás, já era para ter acabado, não acaba, por quê? Porque o lobby desses setores fica ali pressionando para continuar, né? E tá essa confusão está até agora, isso não foi resolvido. As matérias da Globo, todas eram favoráveis à manutenção da desoneração. Ela não ouvia quem tivesse um ponto de vista contrário. Isso não é jornalismo. Então, isso mostra, né, que o jornalismo da Globo está subordinado aos interesses econômicos que ela defende, ela como empresa, né? Então, o jornalismo também se degrada nesse momento. Então, se eu posso fazer uma generalização nesse assunto, porque, como eu disse, eu acho que tem nuances de um veículo para outro, né? Se eu posso fazer uma generalização, é que nós temos um ambiente, dois aspectos importantes. Nós temos um ambiente de degradação jornalística, quando o jornalismo se submete a interesses econômicos, e, por outro lado, nós não temos um compromisso firme, claro, inarredável da mídia, da chamada grande mídia brasileira, com a democracia, né? Pode parecer um pouco forte isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vê nos jornais, principalmente, novamente, aquilo que eu falei, Folha e Estadão, eu não leio o Globo. Você vê nos jornais e na TV, e aí a TV Globo, as outras TVs eu não assisto um pouco da Band. Eu estou dizendo que eu não assisto, que não leio, é porque eu não tenho tempo, tá? Não é por uma questão específica ou outra. O que a gente vê é muitas vezes uma legitimação de atores políticos por essa grande mídia que não deveriam ser legitimados. Você entrevistar, por exemplo, um Nicolas Ferreira, um Kim Kataguiri, um Valdemar Costa Neto, entende? Você tem que saber, quando você entrevista alguém, né, você está dando legitimidade para aquela fonte, para aquela pessoa que está dando uma entrevista, né? Significa que aquela fonte, ou aquele entrevistado, tem credibilidade para estar no seu veículo. Então, você tem que saber escolher muito bem, né, essas pessoas a quem você vai legitimar ou dar credibilidade. E eu acho que a mídia brasileira dá credibilidade a personagens e atores da política que não merecem essa credibilidade, essa legitimidade. Por isso que eu digo que eu não vejo, né, uma firmeza de compromisso democrático com essa mídia, que vem com aquela história, sempre que eu faço essa crítica, né? Mas é porque eu ouço, mas tem que dar espaço para os dois lados. Não, não é assim. O jornalismo tem que ter discernimento para saber a quem dar espaço. E você só dá espaço a quem tem legitimidade e credibilidade na defesa da democracia, né? Eu acho que esse é um critério assim de base, entende? Então, em resumo, são essas críticas que eu faço. Entendi. É, então você discorda dessa opinião de que tem, eu até vi uma postagem um dia desse, de que o jornalismo tem que ouvir todos os lados. Você acha que não necessariamente? Não, eu acho que o jornalismo tem que ouvir todos os lados. Agora, mesmo quando você vai ouvir todos os lados, né, se você está cobrindo um assunto econômico, por exemplo, né, uma decisão do governo, uma medida do governo que cause muita controvérsia, você tem que ouvir gente do governo, você tem que ouvir economistas independentes, geralmente pessoal, né, das universidades, professores que têm uma visão, que estão distanciados daquele assunto e podem dar uma visão mais independente. E você tem que ouvir alguém que seja contra, mas mesmo essa pessoa que é contra, ela tem que ter coerência no que ela diz, ela tem que ter argumentos, né? Não é simplesmente ser contra. Você tem que ter um argumento sólido para rebater
aquela decisão. E eu não vejo isso na escolha de fontes. Nem sempre. Claro que às vezes tem, né? Óbvio que às vezes tem, às vezes sim, às vezes você tem pontos de vista contrários, né? Que têm seus argumentos que merecem ser levados em consideração, mas nem sempre, né? Na política, por exemplo, eu acho isso mais gritante. Eu acho que assim, partidos que têm claramente vínculos com a extrema-direita, né? Partidos que são negacionistas políticos, que são negacionistas democráticos, que acham que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, acho que essas pessoas não têm legitimidade para serem ouvidas. Não tem, do meu ponto de vista, né? Se eu tivesse um jornal, se eu fosse a responsável pela condução editorial de um jornal, isso seria um critério, né? Mas, obviamente, eu não sou, e aí cada um faz o que bem entender, né? Mas eu acho que a gente precisa selecionar bem aquelas pessoas, né, que a gente vai levar para serem lidas, para serem ouvidas. A gente precisa fomentar pontos de vista comprometidos com a democracia, ainda que eles sejam divergentes entre si. Óbvio que sempre haverá divergências, até porque na democracia é importante que haja divergência, que haja nuances, que haja debate, né? Agora, isso tudo dentro do campo político comprometido com a democracia, né? Não tem esse compromisso, eu acho que é perigoso a gente levar esse tipo de opinião, né, para aquelas pessoas às quais a gente se dirige, né, os nossos leitores, os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Como jornalista, sempre tive uma postura de respeito sagrado pelo leitor. Eu me lembro, muitas vezes, quando às vezes estava na redação, ou entre colegas discutindo, né, um assunto que a gente está cobrindo, é, claro, sempre há pressões numa cobertura, né? Você faz a matéria, alguém reclama, liga para o teu chefe, reclama de você, pede a tua cabeça, isso acontece, né? E eu me lembro de sempre defender a seguinte postura: o meu patrão é o leitor ou telespectador, na maior parte do tempo que eu fazia televisão, que eu fiz televisão na minha carreira. Eu me lembro claramente de dizer isso para colegas quando a gente discutia. O meu patrão é o telespectador. Quem paga o meu salário é o dono da empresa, mas quem eu considero como patrão meu, a quem eu devo a minha consciência ética profissional, é o telespectador. E eu vou brigar por isso. E brigava na redação muitas vezes. É natural numa redação, pelo menos na minha carreira foi, você ter embates, né, para fazer a matéria do jeito que você acha que tem que ser feito, né, que é correto, que é justo e que vai contribuir para o debate político, né? Isso tudo faz parte. Eu sempre fiz o meu trabalho com essa consciência. Dá um trabalho danado, né? Mas eu acho que é assim que se faz jornalismo, sobretudo o político. E você acaba comprando muitas brigas, né? Mas eu queria que você, Mas, eu queria que você fizesse uma análise. Como é que você acha que a mídia cobre o poder legislativo de modo geral? Muita gente diz que a mídia pinta o Congresso como corrupto, não entende que faz parte das negociações políticas. Você concorda com isso? E como é que você vê hoje a cobertura de hoje? Essa semana eu estava vendo um podcast, o Manchetômetro, eles diziam que no ano passado a cobertura foi muito generosa com o Rodrigo Pacheco, mas crítica a Arthur Lira. Sobretudo colocando Arthur Lira como um cara que colocava o governo Lula como refém. Essa é a sua análise também? olha, são muitas questões numa pergunta só, perguntas difíceis que a gente ficaria horas falando sobre elas. Agora, eu concordo que a cobertura política foi e acho que continua sendo mais generosa com o Rodrigo Pacheco, acho que deveria ser mais crítica, acho mesmo. E para te falar a verdade, com relação ao Arthur Lira, eu acho que a cobertura devia ser ainda mais crítica, porque eu acho ele um personagem pernicioso da vida política brasileira.
Não é segredo para ninguém que ele é um político que age na base da faca no pescoço do adversário, né? Então, ele, assim, acho que a cobertura precisa ainda ser mais crítica. Esse é um aspecto. Acho sim que muitas vezes cobra-se, digamos assim, em algumas matérias, ou sobretudo em editoriais, né, eu percebo uma visão, uma expectativa de que se faça política como se todos estivessem num convento de freiras. E a gente sabe que política é uma coisa muito dura, né, de se fazer, é um jogo muito pesado, né? Realmente para quem tem couro duro, sobretudo quando a gente leva em consideração o histórico, as práticas que a gente tem no Brasil do fazer político. É claro que eu adoraria, né, que a política aqui no Brasil fosse feita, digamos assim, como nos países da Escandinávia, né, em que você tem, e existem, estou falando porque tem livros a esse respeito, de políticos que perdem o mandato simplesmente porque não prestou contas do uso de um táxi, né? Isso que eu estou falando não é exagero nenhum. Existe um livro de uma jornalista brasileira que mora na Suécia. Eu quero lembrar o nome do livro. Um país sem mordomias, uma coisa assim, em que ela conta quais são as prerrogativas que os parlamentares, por exemplo, têm, não só parlamentares, juízes também. Quais são os gastos que eles podem fazer com dinheiro público e o que eles não podem fazer de jeito nenhum. Então, ela conta o caso de uma deputada que uma vez ficou até tarde numa reunião no parlamento para decidir alguma coisa e pegou um táxi, em vez de ir de metrô, porque parece que, se a memória não me falha, eles têm um bilhete que eles podem usar no transporte, algo assim. Mas, enfim, seja como for, o táxi é uma coisa excepcional. E ela usou. E quando foi descoberto isso na prestação de contas dela, foi um escândalo, porque disseram não era tão tarde assim, você poderia ter ido sim de metrô para casa, e ela acabou renunciando. Então, nós estamos a bilhões de anos-luz de uma situação como essa, né? Então, é preciso ter uma compreensão de que, nesse aspecto, dessas práticas que confundem público e privado, né, isso está dentro de uma cultura no Brasil, né, que muitas vezes você vai conversar. Eu fico chocada com o mau uso do dinheiro público, fiz muita matéria sobre isso, mas às vezes eu conversava com pessoas que diziam: ah, mas poxa, nem foi tanto assim. A questão não é o valor do que foi mal usado, é que não pode ser usado porque é dinheiro público, não pode ser usado em benefício privado, né? Então, assim, existe uma cultura também de tolerância no Brasil a isso, e a política reflete isso. Então, esse é um aspecto. Daí eu acho que sim, talvez tenha isso que você falou, talvez a imprensa brasileira mostre o Congresso como um lugar de corrupção e tal. Isso é exagerado ou não? Eu não sei te dizer, porque o fato é que existe sim muita corrupção e a imprensa precisa mostrar isso, né? Não é porque a gente tem, digamos assim, uma sociedade mais ou menos tolerante com esse tipo de crime, né? É, que a gente não vai deixar de cobrar. Eu acho que o papel da imprensa é sim cobrar, até para ver se a gente melhora nisso, né? Se a população entende que, e acho que já avançamos muito nesse ponto, mas é sempre bom continuar denunciando, né? Porque a população precisa entender que o crime de apropriação de dinheiro público, né, é um crime contra cada um de nós, né? Porque é de fato, sim, o nosso dinheiro que está lá e que tem que ser usado para aquilo que realmente é necessário. Então, assim, eu acho que a imprensa é importante também dizer, viu, que eu acho que a imprensa brasileira ela tem momentos assim muito importantes de
de muita coragem, né, em denúncias muito importantes. E mesmo aqueles jornais, mesmo jornais que eu acabei de criticar. E vou citar exemplos bem recentes. Por exemplo, o caso das joias do Bolsonaro foi o Estadão que publicou, né? O caso, por exemplo, o uso de dinheiro O público, orçamento secreto, né? hã? O orçamento secreto também. Orçamento secreto, isso, que está ligado com uma série de matérias que a Folha fez, mostrando os kits de robótica, é isso que eu queria lembrar. Os kits de robótica para escolas de Alagoas que nem água tem, não tem água no banheiro, né? Foi a Folha que fez. Então, assim, essa mesma imprensa que eu estou criticando, a gente também tem que elogiar porque fazem coberturas muito importantes em determinados momentos, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: o Brasil tem jornalistas excepcionais, de excepcional qualidade. E tem mesmo. Eu morei fora, morei nos Estados Unidos, eu acompanho a mídia norte-americana até hoje, sempre leio alguma coisa também, faço um esforço para todo dia, pelo menos, ler as principais manchetes do The New York Times, porque adquiri esse gosto lá e continuo, mantenho. Então, eu tenho algum termo de comparação. E posso dizer com a maior tranquilidade que o Brasil tem repórteres, jornalistas excepcionais, né, de excepcional qualidade, apesar das empresas jornalísticas. Então, se a gente pode dizer que o jornalismo brasileiro é de qualidade, tem sua qualidade, e é por causa dos seus jornalistas e não por causa das empresas que têm todos aqueles defeitos que eu já te mencionei.